Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Paulinho e vamos ter perguntas muito legais. Não, eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir e ver esse vídeo. Não é mais a minha mãe que vai fazer a entrevista, sou eu daqui pra frente. Então vamos começar as perguntas. Quando você era criança, você gostava de atirar estilingue? Gostava muito. Eu sempre, todas as crianças da minha idade na época, todos tinham estilingue. Eu até estava falando com o Shell essa época, eu estava falando por ele que as crianças naquele tempo tinham os estilingue e cada passo, os meninos eram um pouco malvados. Cada passo que eles matavam, eles faziam um pique na forquilha do estilingue, na minha época. E eu lembro uma vez que eu matei um passarinho numa mangueira, e isso eu tinha uns 8 a 10 anos mais ou menos, e o passarinho estava numa mangueira, e eu matei esse passarinho, eu dei uma pedrada, esse passarinho caiu morto. Aí, quando foi na quermesse que teve aí embaixo, aí eu tocava aquelas músicas tristes e eu comecei a chorar. Eu peguei esse estilingue, nunca mais matei passarinho. Mas você era bom de estilingue? Era mais ou menos, tinha mais menino menor do que eu era mais ou menos. Quando você matava o passarinho, o que você fazia? Jogava fora. Jogava Então, nessa época as crianças, principalmente os meninos homens, hoje modificou isso aí, né? Você não vê mais criança matando passarinho. Então naquela época o povo era tudo esse tipo, as criançadas só com estilingue matando passarinho. Mas ninguém nem comia esses passarinhos. É porque eu achava que você matava passarinho e comia. Não comia. Tem gente claro que tem gente, na época, tinha criança que matava nambu, outro pássaro, né? E aí ponhava na panela, fazer para mistura, né? Porque naquele tempo carne era difícil para se comprar. Era caro as carnes. Então muita gente matava. Aqui tem uma história de uma pessoa que morava aqui embaixo, um tal de Casimiro. Aí a mulher dele um dia falou, você tem que matar algum pássaro. Aí carne não pode comprar, e aí ele saiu. Aí o que aconteceu? Ele pegou, isso aconteceu. Aí ele matou um pica-pau e trouxe para a mulher dela o pica-pau para fazer uma tal de Luzia. E aquilo foi um sarro que até hoje ele tira, né? Sempre tira um sarrinho a respeito, como se ia matar um pica-pau para pôr na panela. Isso aconteceu. Esses pica-pau. Bom, quando você era jovem, qual era a brincadeira que você mais gostava de fazer? De brincar? Assim, na época que eu era jovem, criança, 10, 12 anos, eu gostava muito de jogar bola. Vou jogar bola no campo. Então o campo na época era ali perto a chácara do Zé Menta, né? Então o campo era ali. Nós ficava muito brincando com bola quase o dia inteiro. E aí de lá nós ia para o córrego nadar e mergulhar dentro d'água. Eu era que nem um lambari dentro d'água. Minha mãe falava que antigamente o pessoal brincava de namoro no escuro. Isso é verdade? Você já brincou? É verdade, exatamente. Nessa época, as meninas tinham 14, 15 anos, os pais não deixavam namorar. E não deixavam de jeito nenhum. Então muitas meninas e os jovens então namoravam escondido, né? Para ninguém saber, porque senão apanhava de pai e mãe nessa época. Nessa época que eu fui jovem. E é muito interessante isso aí. Isso aí aconteceu mesmo. As crianças namoravam escondido dos pais. Mas você sabe o que é uma brincadeira namoro no escuro? Eu já brinquei? Já brinquei de namoro Você no tá escuro. vendo? Não Como ensinar é. essa brincadeira aí? Uai, é desse jeito. Você vai lá, você reúne todas as crianças, aí os meninos têm que fechar o olho, tampar o olho. Aí você vai lá, os meninos ficam desse jeito, aí você tem que escolher o menino. Aí tem um beijo na bochecha, andar em volta da praça e não sei mais o que. Só isso aí.
E fica por isso aí. Fica Não, por isso tudo aí. bem, foi uma brincadeira boa. Assim que era quando eu Tá brinquei, certo. né? E foi só uma vez. Tá certo. Nunca corre a primeira vez que eu tô revelando pra minha mãe. Você tá vendo? Você fica revelando as coisas pra sua mãe aí, viu? Não pode. Vai, revelei? Não, Pode sim. aí não tem problema, não. É um namoro no escuro mais leve. É mais leve. E o senhor brincava desse? Não, nós namorávamos mesmo no escuro. Ah, aí. Era sempre no escuro. Pegava a menina e ia atrás de alguma construção que estava fazendo. E vou contar uma história aqui para vocês. A Maísa, tua mãe, conhece um tal de Gardino aí, Antônio Francisco. Então eu comecei a namorar a irmã do Calango numa quermesse. Aí juntou o Gardino, o Calango e um tal de Euripo para pegar eu. E aí, menina, eu desci no portão, isso nós tinha quermesse aí em Lourdes. Aí eu desci no portão, isso na meia-noite mais ou menos, e eles perturbando eu, me insultando os três para me bater em mim. Aí eu peguei um tijolo e mandei na cabeça do Gardino, Aí o que aconteceu? Eu era moleque, isso eu tinha uns 10 anos, 12 anos, eu entrei pro fundo da minha casa, o Chiquinho Xavier pegou a mão do Gardino, isso criança, e levou lá, falou: Dona Orminda, eu vim aqui para a senhora dar educação pro filho da senhora, porque é o que ele fez na cabeça do meu irmão. Aí eu entrei numa meia-noite mais ou menos para dentro de casa, minha mãe foi lá na cama, arrancou eu e cinta, pousou, ó. A minha sorte foi a Derê correu: mãe, a senhora machuca o menino, aí ela largou. Era namoro mesmo? Não, na época namoro é o seguinte, ia para os escuros e chegava lá, não aprontávamos coisas pior não, mas aí ficava beijando coisa e outra, só aquela coiseira assim, sabe? E então, porque se os pais soubessem daquela história ali, todo mundo, tanto a moça como o menino, ia entrar no couro, na cinta. Minha mãe tinha até uma cinta para bater nos filhos. A cinta era de plástico. Qual é a sua comida favorita? Minha comida? É. Minha comida favorita, filha, é um bife, um arroz com feijão. Às vezes até um ovo, frita 2 ovos caipira, põe lá. Então, isso varia muito. Então, às vezes até 2 ovos caipira que você põe no prato, às vezes a gente alimenta até mais melhor. Uma saladinha de tomate, um quiabinho, fresquinho. Magoei, porque eu achei que você ia falar costela. Costela é minha carne favorita. Muito bom também, costela. Costela bovina, suína. Muito bom. Qual era a tua matéria favorita na escola? Na escola? É. Minha matéria favorita? É. Eu gostava mais assim de matemática, de fazer problemas, que naquela época tinha, a professora passava problema na lousa e essas coisas. Eu gostava disso aí. História, conhecimentos gerais. Toda a minha vida eu gostei de conhecimentos gerais. Até hoje eu gosto de conhecimentos gerais. E eu lembro uma vez você falando em escola, que era tão diferente da época, Maísa, que eu lembro que eu saía meio-dia da escola, a aula saiu todo mundo. E a escola era ali onde que é a prefeitura. Eu estava na 4ª série, que naquele tempo era 4º ano. Aí eu lembro que eu andei brigando depois que saiu a aula, a professora pegou na minha orelha e levou lá nos cômodos que ela morava lá num tal de São Sérgio, que vocês não conheceram, que as professoras, uma era de Taubaté, que era minha professora, naquele tempo não tinha professora muito disponível. Então vinha de Taubaté, ficava a semana inteira, ficava em 2 quartinhos lá embaixo. Aí eu briguei com o menino, já tinha saído da aula, ela pegou eu para a orelha, aqui, no meio da rua, aquela criançada, tudo vendo aquilo, e eu passei uma vergonha. Aquilo eu tinha que levantar, e ela levou eu lá nos cômodos dela, que tinha as professoras, tinha umas 4 professoras lá, que era tudo de fora. Uma de Ribeirão Preto, Taubaté, não me lembro mais. A professora chamava Jaira. Aí ela pegou, abriu um caderno meu de tarefa e mandou
5 folhas escrever assim, devemos obedecer às professoras. 5 folhas escritas, tudo do mesmo jeito. Isso fora da aula. Nunca mais o senhor brigou. Nunca mais eu briguei. Falar nisso, eu lembro quando a gente tava na escola, não lembro quem, tava ainda na aula, né? O menino começou a brigar com o menino tinha que escrever também umas 10 páginas. Você tá vendo? Qual é a sua fruta favorita? Ó, eu tenho várias, mas o que eu mais gosto é de uma uva, pêssego, são essas duas que eu mais adoro, essas frutas. Nenhuma das duas eu gosto. E você? Eu? Que fruta mais você gosta? Meu é uma goiaba, uma pera. Teu chocolate favorito? Menina, nessa época que eu era criança, chocolate era coisa que era difícil as crianças comer. Na minha época, que era da sua idade mais ou menos. Agora hoje eu gosto de qualquer barra de chocolate aí, eu tô comendo. Mas na minha época, que era da tua idade, comer chocolate, Você não tem preferido? na verdade eu acho que nem tinha chocolate nessa época que eu era da sua idade. Não tinha chocolate. Eu lembro, falando em chocolate, eu lembro que nem chiclete naquela época não tinha chiclete. Aí minha mãe, quando ia meus pais em Birigui, aqui não tinha nem Buritama, eles traziam chiclete para as criançadas de casa, meus irmãos, e aquilo nós mastigava com chiclete na boca, aí depois nós pregava na parede para guardar, para mastigar no outro dia. Aí ficava até branco o chiclete, tanto mastigar. Isso aconteceu. Aí chegava assim, às vezes você olhava na parede, tinha um patuá de chiclete. Você via aquele chiclete pregado, aí pegava aquele chiclete, boiava na boca e tornava. Por falar em chiclete, eu lembro de uma vez, né? Uma pessoa estava mastigando chiclete na sala de aula, colocou embaixo da carteira. No dia seguinte foi lá, coloquei a mão debaixo da carteira. Ai. Foi você? Não! Foi lá. Aqui um negócio mói. Eu não queria sair da minha mão. E tem outra coisa, o chiclete antigamente era bom. Você ponhava na boca, você fazia bola grande. Hoje o chiclete hoje não presta. Você não consegue fazer bola com chiclete. Todos os chicletes que existem no mercado, ô Maísa, não são bons de boa qualidade. Naquela época fazia você ponhava na boca e fazia aquela bola, ficava desse tamanho assim, com chiclete de qualidade. Hoje não se faz mais esse chiclete de qualidade. Mais ou menos. Quem sabe tinha que fazer mesmo a bolha? Não, você ficava mascando aquilo ali, mastigando, então você automaticamente, você com a língua mesmo já preparava, fazia as bolas. Gente, se eu fosse isso daí era Isso tão bom. tinha mania na época, tinha mania de fazer isso aí. Eu mesmo virava assim, e aí já preparava, já saía as bolas. Eu não sei nem fazer um piquinho de bolha até hoje. E tem outra coisa para falar para você, viu? Chiclete é um veneno para os dentes. É um veneno, porque cara que a criança parar para pensar bem, não mastiga um chiclete. Porque o chiclete é um veneno para os dentes, aquele aroma doce, aquilo fica... A não ser que escovar bem escovado, né, Maísa? Eu imagino, né? Ah, já sei. Na sua época existia meu doce favorito, o Ferreiro Rocher? Na sua? Não, na sua. Não, menina, esse nome aí na minha época, nem chocolate tinha. Chocolate não tinha, nem barra de chocolate, ninguém. Só tinha chocolate em pó para você fazer chá. Você ia na casa de uma pessoa, você pegava o chocolate em pó e ponhava na água quente e fazia aquele chá. Mas esse negócio de barra de chocolate, isso não existe. Como é que seus pais iam daqui até Birigui? Muito bem. Nessa época que eu era criança, quase da tua idade, tinha um ônibus que fazia uma linha, até essa empresa de ônibus chama Célico.
E até hoje existe essa empresa, só que aqui não faz mais, que ela concentrou mais em Rio Preto, cidade grande. Então esse ônibus saía daqui às 8 horas, você montava no ônibus às 8 horas, que chegava em Birigui 10h30. Parava até numa tal de casa de tábua, que limpa Birigui, quem vai por terra, então falava da casa de tábua. Aí o ônibus parava lá, aí o pessoal ia até tomar café, comer pastel. Veja bem que daqui para Birigui, estrada de terra, porque não tinha asfalto na época, era estrada de terra. As pessoas saíam daqui 8 horas de Lourdes, chegavam lá em Birigui às 10h30. Veja bem. E parava na casa de tábua para comer pastel. O ônibus parava lá, que nem quando você vai para São Paulo, que para nas cantinas. Então o povo parava na casa de tábua. Chegava em Birigui às 10h30 e meus pais conseguiam comprar essas coisas que nós estamos falando aí, que é chiclete, essas coisas para trazer para as crianças. E o ônibus na época chamava jardineira, né? É, o ônibus tinha o nome, o povo falava, não era ônibus. Hoje existe essa palavra ônibus, mas no tempo era jardineira. E tinha época que às vezes você ia vir daqui para Birigui, e já aconteceu de eu viajar daqui para Birigui, o vidro do ônibus, assim, na janela do ônibus, o vidro, cair no meu colo. Aquela do estrada de terra, e cair no meu colo o vidro aqui, eu pegar o vidro. E aí parava, eu tenho outra história. Esse ônibus saía daqui às 8 horas, e passava lá no Corguinho, tinha gente que levava até porco para Birigui vivo, dentro do ônibus lá embaixo. E às vezes não cabia lá embaixo, lá em cima no meio dos passageiros. Galinha, frango, que nego levava para vender em Birigui nessa Sabe que época. me lembrou da novela de Hoje em Dia? Hoje em dia tem a novela de jeito que eles levam a galinha pra tudo quanto é lugar. E adivinha o nome da galinha? O nome da galinha é Filipa. Filipa? Filipa. Filipa. O ônibus é do mesmo tamanho, da mesma largura que hoje em Não, dia? filho, os ônibus eram uma jardineira, que levava o nome de jardineira, e é muito mais pequeno. Eu acho que cabia mais ou menos uns 33 passageiros, 32, bem menor, né? Então era uma coisa bem simples mesmo, e naquela época era isso aí. E levava muito tempo para chegar em Birigui. E às vezes encravava na estrada, se chovia, tinha que chamar um trator, uns homens para ajudar a tirar aquele barro dos pneus. Nessa época. Já aconteceu de jeito que o ônibus como é que fala? Encravou. E cravou e tinha que descer todos os passageiros para Exatamente, empurrar? exatamente. E isso tinha que todo mundo, aí se sujava tudo, os pés chegavam em Birigui, os pés tudo vermelho de barro. E era assim, a vida era daquele tipo. Lavava os pés? Aonde lavava os pés, tinha que dar um jeito lá, caçar um papel lá pro meio da rua, lá em Birigui, e limpar lá, que não tinha muita gente. Você chega em Birigui naquela época, não tinha nem parente, nem nada, né? Você tinha que pegar um papel lá e limpar os pés lá e ficar na cidade. E naquele tempo também não tinha táxi nem nada lá não, lá era charrete. Chegava lá, tinha fila de charreteiro com os animais. Aí depende do lugar que você ia, então você alugava a charreteira, o animal, e você montava naquilo e saía aquilo ali, e você pagava depois o charreteiro. Nessa época que eu era jovem. Como é que chamava o dinheiro naquela época? O dinheiro, como chamava? Naquele tempo que eu me lembro, 1950, mas 1956 era o cruzeiro. Porque depois o dinheiro foi, cada época que ia passando ia mudando de nome. Tem um cruzeiro, depois veio cruzado, né? Então, porque eu lembro o mais antigo, que é tempo do Getúlio Vargas, né? Se não me engano, no tempo do Getúlio Vargas era o cruzeiro, né? Réis. Depois aí foi o cruzeiro, antigo atrás do cruzeiro era réis. Então falava 1000 réis, 100 réis. Aí depois, em 1956, eu lembro que eu pegava até uma nota de 2 cruzeiros, eu ia lá no bar para comprar um doce com 2 cruzeiros. Inclusive eu tenho no meu álbum essa nota de 2 cruzeiros. Quando eu vejo ela, eu lembro que eu pegava aquilo e ia comprar um doce. Um doce lá no bar do Miguel Evangelista.
A televisão naquela época, como é que era? A televisão nessa época? Olha, a primeira televisão, você sabe que a televisão entrou no Brasil, se não me engano, em 1950. A televisão entrou no Brasil em 1950. Eu nasci em 52. A televisão chegou no Brasil em 1950. A primeira televisão que teve aqui no município de Lourdes foi a do senhor Loló, Jerônimo Marco Nogueira. Você já deve ter visto, a mãe ainda deve ter ouvido falar, que é um tal de Loló, que é o apelido Loló. E eu lembro que eu era criança nessa época, isso foi em 1958, eu tinha 8 anos, aí nós ia lá na casa do seu Loló assistir televisão, só tinha ele de televisão. E outra coisa, a imagem não era de qualidade, era tudo chuviscado assim, você só via, mas aquilo era uma atração sensacional. Era branco e preto, né? Era branco e preto e tem mais. Aí o pessoal ia tudo concentrado, ia lá no Sololó, ele lotava a sala de lá, o pessoal acabou com o sofá da mulher lá. Ficava aquele mundo de gente, tinha gente lá que... Sentavam um no colo do outro, né? Quase isso aí, entendeu? E então eu não sei como que o povo ia lá para assistir televisão, eles não tinham como, naquele tempo tinha um respeito, né? Hoje não acontece isso aí. Então o povo acabou com o sofá do Sololó lá, que ficava aquele varal de gente para assistir. Isso é a primeira televisão, que eu acho que isso aí aconteceu mais ou menos 1959, que eu nasci em 52, eu tinha uns 8 anos, 1960, que o Sololó comprou a primeira televisão. Aí foi evoluindo. Aí eu lembro quando era criança, eu ficava contando quantas televisões tinha. Aí eu falava, vamos contar quantas televisões tinha. Aí tinha 5, aí depois o Lourindo, que tinha um bar, colocou aí, enchia o bar lá para assistir televisão, a segunda televisão do município. Aí o Walter Garcia, e aí foi indo. Eu lembro que nós contava todas as televisões que ia progredindo, tudo branco e preto. E a televisão colorida chegou, se não me engano, a televisão colorida chegou, eu acho que em 1975, mais ou menos, né? Não tem bem informação. A televisão era pequena, grande, Não, larga? o televisor que o pessoal comprava, geralmente, eu imagino que era 20 polegadas, mais ou menos, 22 polegadas. Eu acho que era assim, mais ou menos, 22 polegadas, por aqui ia ser mais ou menos uns 3 palmos, mais ou menos, magro, que era uma faixa de 22 polegadas. E todo mundo só tinha esse padrão aí. Depois é que foi surgindo, né? Das polegadas maiores, evoluindo, né? Foi evoluindo. Que época que você nasceu? Eu nasci dia 29/1 de 1952. Eu nasci numa terça-feira. Era parteira ou era hospital? Muito. Hospital. Naquela época todas as mulheres, minha filha, naquela época tudo era parteira. Tudo, os partos era tudo normal. Cesáreo, quando eu era quase da tua idade, eu não me lembro ter um parto, um nascimento de uma criança através de cesariana. Era só parteira que tinha aqui na nossa cidade tinha uma parteira muito afamada aqui, que era a mãe do Pedro Carola, que ela chamava Brasilina, Dona Brasilina. Então ela era uma parteira que muitas crianças aí nasceram através da mão dela. E ela entendia muito bem. Então naquele tempo era só isso aí. Ah, existia celular na época? Nem pensar, filha. Naquele tempo lá não existia celular e nem... Aqui em Lourdes, quando eu tinha a tua idade, nem telefone tinha também. Não tinha orelhão? Não tinha telefone. O telefone veio depois, né? Depois, aí, o telefone quando chegou aqui já era quase em 1975, que tinha aí uns esquemas que você discava assim, tinha que voltar o número. Mas isso foi em 75, mais ou menos, na minha época. Mas existiu o primeiro olheirão, né? Aí veio o telefone. Orelhão. É difícil falar isso aí mesmo. Não, orelhão.
Leão. É orelha Orelhão. grandão. Olheirão. Orelhão. Olheirão. É difícil falar, mas... Aprenda a falar. Orelhão. Você sabe que Orelhão. até eu embaixo de falar esse nome, viu, menina? Como é que as pessoas se comunicavam? Através de carta. Via correio, então ponhava, escrevia as cartas e se comunicava através só de carta. E aí, nessa época, girava muita carta, né? Muita carta, porque não tinha esse mecanismo de telefone e nem celular, então era mais por carta mesmo. Aí a carta, se você morasse em São Paulo, você tinha que escrever carta, ou de lá escrever carta, mandar para as famílias, e era assim por diante. E outra, na época também que eu tinha a sua idade, aqui não tinha correio, você tinha que ir em Buritama para colocar a carta em Buritama. Aqui em Buritama. Aqui teve uma época aqui que nós pertencia a Buritama, viu, Maísa? Você quer ver? Eu lembro até o ano mais ou menos. 1955 nós pertencia, não era Toriúba não, era Buritama. Era Buritama, eu lembro que eles vinham fazer de Buritama, eles vinham fazer campanha aqui. Eu lembro de um tal de Neném Lazinho, Neném Cardoso, isso era muito pequenininho. Então eles vinham aqui. E aí depois, aí como aqui passou, o distrito passou por Toriúba. Aí nós ficamos sendo o distrito de Toriúba. Quando os pais estavam construindo alguma coisa, queria comprar alguma coisa, você podia dar opinião, falar alguma coisa, Muito bem. sentar na sala para ouvir? Não, nessa época, é o seguinte, se os pais estivessem conversando, você não podia nem passar no meio entre as duas pessoas que estão conversando. Se tivesse um rádio ligado, que naquela época não tinha muito rádio, então tinha que baixar o som. Chegava um visitante na sua casa, eu tinha que baixar o som do rádio. Se você passasse no meio da conversa, depois os pais pegavam você pela orelha, ou se não um chicotinho. Era desse jeito, era um esquema rígido. Não podia nem dar uma opinião? Não podia dar nenhuma opinião também na conversa. Se época de eleição de política, aonde que o pai ia, todas as fiaradas eram o mesmo sentido, que hoje isso não ocorre, né? Hoje quando tem um é de um jeito, outro de outro, tu gosta daquilo, né? Então isso mudou tudo. Ah, sim. Naquela época vocês comiam formiga? Não. Porque minha mãe falava que vocês comiam formiga no açúcar. Veja bem. Ah, é verdade. Não. Quando tinha comida no açúcar, a minha bisa sempre falava que era bom comer formiga, que a gente não usava Que logo. faz bom. Não, a mãe da Larissa. Eu concordo que nessa época tinha isso aí mesmo, porque as dificuldades eram muito, que não tinha hoje essas mordomias que tem hoje. Então, às vezes, as mulheres, geralmente, nas casas, comprava o açúcar e, às vezes, a formiga, que tinha muita formiga na época, e entrava e ia endossar café, de vez em quando você ia beber um café, você tinha que tirar até uma formiga da tua boca, porque você entendeu? Era mais ou menos assim, porque não tinha esses tapoer que tampa, essas mordomias que tem hoje. Antigamente era totalmente diferente. Tinha gente que ponhava até, pegava qualquer coisa lá e ponhava açúcar, feijão, arroz e assim por diante. Ah, mas aí assim, na formiga. A avó da minha amiga fala desse jeito que quando tem formiga na comida, a avó da minha amiga fala desse jeito. Come essas formigas que faz bem pras vistas. Isso é um ditado, né? Isso é um ditado Não sei que se não. diz isso aí, né? Mas é a formiguinha pequenininha, aquelas formigas de açúcar. Sei, ó, minha mãe comia formiga até hoje, não faz bem porque ela usa óculos. Mas tem uma formiga na época que o pessoal comia, não sei se a tua mãe sabe disso aí. Não sei se a Maísa sabe. Antigamente tinha uma tal de tanajura, que até hoje, de vez em quando, tem a tanajura. E uma hora você conhece ela tanajura, mas não conhece tanajura, né? É uma formiga que ela tem uma bunda bem grande. Então o pessoal arrancava aquela bunda assim e ponhava na frigideira e fazia uma farofa aqui com farinha e ó. Ah, mas
comeu bunda de formiga. Eu falo, como é que você consegue comer bunda de formiga? Deve ser a credo? tanajura. Se tem sabor gostoso, eu nunca experimentei. Naquela época podia arrancar flor do pé? De jeito nenhum. E as crianças tinham que ter muita educação, porque senão os pais pegavam a cinta e ó, Mas ficar tudo era arrancando flor, cinta? arrancando essas coisas, estragando o jardim. Naquela época era cinta mesmo. Então isso mudou muito. Nossa, eu que não queria Era viver uma nessa geração, vida, não. era uma geração diferente. Naquela época existia relógio, bijuteria, pulseira, anel, essas coisas. Brinquedo. Não, então nessa época, que eu era quase da sua idade, não existia, as crianças não tinham relógio, porque as dificuldades eram muito grandes. Os pais comprar relógio era uma coisa cara, né? Não podia ter isso aí, era difícil. Quando eu ganhei meu primeiro relógio, eu acho que eu tinha uns 15 anos. E o primeiro brinquedo que eu tinha na época, quando minha mãe comprou um triciclo para mim, eu lembro direitinho. Isso eu tinha mais ou menos uns 12 anos mais ou menos, aí comprou um triciclo para mim. E eu fiquei tão contente que eu fui dormir, aí eu dormi com a mão no guidão, assim na cama, segurando o triciclo, acordei. Gente, mas eu gostava mesmo desse brinquedo. Triciclo é uma Triciclo bicicleta. É uma bicicleta Tá, de três No, três o rodas. primeiro relógio que você disse foi quando você Eu tinha tinha 15 14, anos. 14 para 15 anos, o primeiro relógio. Festa Até de a 15 marca anos. dele eu lembro, era Mondaine. Mondaine, parece que era esse nome. Acho que nem existe essa marca hoje, Mondaine. Até que seria a sua sala de aula? Ah, Não, até que seria a escola. Muito bem. Na época que eu estudei, tinha, para as pessoas que estudavam, tinha muita dificuldade. Aqui, por exemplo, não tinha. Então tinha o quarto ano, que era um quarto ano bem forte. Bem forte, que eu falo assim, você fazia o quarto ano, você sabia das coisas realmente. Que hoje em dia parece que não ocorre isso aí. Parece que você pergunta hoje com a quarta série, é perigoso às vezes você. Quanto que é 2 mais 2? Não sabe. Na minha época você podia. Muito. Veja bem. E então o quarto ano naquela época você podia perguntar tabuada de qualquer tipo, tudo de conhecimentos gerais. Então esse quarto ano era um quarto ano forte, que hoje não ocorre isso aí. Então aí as pessoas tiravam o diploma, que é esse quarto ano. Muitas pessoas que tinham condições ia para a cidade, que aqui não tinha estudo, para progredir mais em estudo, né? Então nessa época as dificuldades eram muito grandes de se estudar. Naquela época vocês tinham cachorro, gato? Tinha cachorro. Qual animal que você tinha? Nessa época todas as famílias costumavam ter cachorro em casa, porque não tinha asfalto. Nessa época que não tinha nem asfalto aqui, né? Então todo mundo tinha seus cachorros, gato, como tem hoje, né? Hoje também tem muito isso aí. E eu lembro que meu pai tinha até um cachorro que chamava Leão. Eu lembro isso aí eu tinha uns 10 anos, meu pai tinha um cachorro que chamava Leão. E até aconteceu um negócio muito triste. Que esse cachorro que eu me lembro, que ele começou a babar, assim, e a gente pensou que ele estava louco, e meu pai matou ele com um tiro de espingarda. E às vezes ele não estava nem louco nem nada, né? Naquele tempo não tinha muito recurso para você saber realmente se estava louco ou se não estava, né? Tinha boné naquela época? Boné? Quando eu era quase da sua idade não tinha boné. O boné chegou aqui, eu acho que quando o boné chegou no Brasil, que eu conheço, isso foi já em 1970, 75, surgiu esse boné. Eu acho que foi até os japoneses que lançaram esse bonézinho aí, e aí a moda pegou e vem vindo com esses boné aí hoje, né? Como o município de Lourdes nasceu? É uma boa pergunta. O município de Lourdes nasceu em 1992. Aí os deputados na Assembleia Legislativa
colocaram, eu não sei se foi 30, 40 municípios, que foi votado na Assembleia, os deputados votou para emancipação política, administrativa, e o distrito de Lourdes estava no meio. Acontece que o governador Mário Covas, eu não sei, eu acho que foi o Mário Covas que vetou 5 municípios, que eram tão pequenininhos que Lourdes estava no meio, e o governador vetou. Você não sabe, filho, o governador achou, não é isso não. Então vetou e cortou, falou, não, Lourdes não pode. Aí apareceu 5 municípios pequenininhos, que o governador Mário Covas, na época, então ele vetou. Aí precisou dos deputados estaduais em São Paulo derrubar o veto do governador para que emancipasse. Aí nós arrumamos 2 ônibus de Turiúba, do município de Turiúba, 2 ônibus até dos mais ruins deu para nós ir para São Paulo. Nós escrevemos várias faixas, foi 2 ônibus para São Paulo, para pressionar os deputados estaduais para derrubar o veto do governador. O que é veto? O veto, então, para você entender melhor assim, é você cortar, falar, não, esse não. Então foi 5 municípios, o governador, foi esse não. Então vetou, esse não. Aí precisava da Assembleia Legislativa em São Paulo derrubar o veto do governador. E aí nós foi para São Paulo com faixa. Aí foi 2 ônibus, os ônibus mais velhos que tinha o município de Turiúba arrumou para nós. Levamos até umas pingas no meio para tomar e fomos para São Paulo com as faixas no dia da votação para derrubar o veto. E aí entrou política no meio, né? E aí aí derrubaram o veto do governador e nós emancipou. Aí hoje Lourdes tem uma vida própria. Certo? Então é isso aí. Vocês foram lá Para para Lourdes ser melhor? para os deputados achar que nós estamos lá presentes, que nós queríamos para emancipar. Por isso que nós fomos lá para marcar presença. Foi 2 ônibus lotados aqui para São Paulo. Foi 2 ônibus lotados e aí nós fomos lá para mostrar que Lourdes nós estava presente, o pessoal. Aí depois, e antes disso aí, nós tínhamos feito uma comissão provisória, que aí fizeram uma comissão pessoal, e aí marquemos uma reunião na época lá no centro comunitário, fez uma comissão e começou a dar um andamento. Quantas pessoas foram no ônibus para São Paulo? Então, foi 2 ônibus. Eu imagino que foram umas 70 pessoas, mais ou menos, 70 para 80 pessoas. E o ônibus foi tudo lotado. E nós fomos lá para marcar presença para esse acontecimento. Foi pessoas de todas as cidades? Não, geralmente foi só gente mais adulta, né? E nós tínhamos que ir lá para entrar na Assembleia, lá na Assembleia Legislativa em São Paulo, né? Que os deputados lá, a Câmara dos Deputados estaduais. Aí eles derrubaram o veto nessa votação. Aí Lourdes emancipou. Aí já começamos a arrumar já, como tinha já aquele prédio da prefeitura ali, que era onde que eu me estudei, aí já começou a fazer já os repartimentos e aí já começou Lourdes ter uma vida própria. Quantos anos você tinha naquela época? Nessa época, 40 anos eu tinha. 40 anos eu tinha. Quanto você tem nessa hoje? época. Hoje eu tenho 68. Você sabia a raça de cachorro naquela época? Não, menina, nessa época cachorro não tinha. Nessa época só vira-lata. Depois é que foi fugindo essas marcas, essas raças, né? Naquele tempo era só vira-lata, todo mundo tinha na vira-lata, negócio de raça não tinha. Vira-lata é teimoso. Vira-lata, na época era só vira-lata que fala, né? É o falado vira-lata, que todo mundo tinha. Chama vira-lata porque ele é teimoso? Vira-lata era um cachorro comum. As pessoas plantavam muita cana, soja, sorgo. O que plantava na época. O que plantava na época, quando eu era jovem, plantava-se algodão, arroz, feijão, milho. Cana não tinha nessa época que eu era jovem, não tinha cana. Depois é que foi surgindo, evoluindo,
e as usinas foi se instalando aqui na região, mas naquele tempo plantava muito, era algodão, arroz, todo mundo plantava essas coisas aí. Tomate, né? Tomate depois, aí mais pra frente foi tomate. Teve um plantio, uma época que era forte de plantação de tomate. Nossa, você gosta de tomate com sal? Muito bom, inclusive nós temos direto tomate na geladeira, sempre nós estamos fazendo salada de tomate com sal e azeite. Tomate com sal é tão bom. O quê? O que usava para separar o terreno do vizinho? Na época usava muito, era cercar com arame farpado, outra hora pegava esses bambu e rachava eles no meio, alguns cercava com bambu e às vezes ficava até aberto. E naquele tempo não tinha água encanada, não fazia cisterna, fossa fazia um buraco, encanava do banheiro e ia para a fossa. Dava descarga e ia para a fossa, não tinha esgoto, não tinha rede de esgoto. E a Sabesp entrou no município em 1978. Aí saiu a rede de esgoto e água encanada aqui no município de Lourdes. Como é que você consegue decorar assim, os anos que nasceu, os anos que criou? É muito simples, filha. Um dia, quando você crescer, você vai lembrar de tudo a tua infância também. Não sei se eu vou lembrar o ano. Vai lembrar sim, vai lembrar sim. Você foi bem? Muito bom, muito bonita, muito educada. E eu também que gostei de ser entrevistada por você. Fez umas perguntas muito bom, que aproveita muito bem as perguntas. Eu gostei e você está no rumo certo. Eu gostei muito de entrevistar o seu Paulinho. E eu adorei, filha. Eu adorei as perguntas, muito bom. Eu sempre curto os vídeos que você e tua mãe faz. São vídeos muito legais. Obrigada. Isso aí para mim é uma joia do interior. Obrigada. Eu que agradeço. Agora nós estamos encerrando com o vídeo de hoje. Com as perguntas com o seu Paulinho. Tchau. Tchau, filha. Tudo de bom para você. Você também. Saúde. Tchau. Tchau, tchau.